Olá, boa tarde. Na edição do Jornal do Meio-Dia de hoje você confere. 196 mil vagas de emprego foram abertas no Brasil no mês de abril. Governo anuncia compensação para zerar ICMS dos combustíveis. Marinha do Brasil em busca pelos desaparecidos na Amazônia. E mais um deslizamento acontece nessa madrugada em Recife. Hoje é terça-feira, 7 de junho de 2022. Jornal do Meio-Dia está no ar. Hoje, pela madrugada, uma barreira deslizou no Recife e deixou um adolescente morto e 3 pessoas feridas. O deslizamento aconteceu por volta das 4 horas da manhã, após uma noite de muita chuva. Lucas Daniel Nunes da Silva tinha 13 anos, foi socorrido para a unidade de pronto atendimento de Nova Descoberta, na zona norte de Recife, mas já chegou ao local sem vida. As outras 3 vítimas foram resgatadas vivas dos escombros. 4 casas foram atingidas pelo deslizamento da barreira e mais de 20 bombeiros trabalharam no resgate das vítimas. Mais de 126 mil empregos com carteira assinada foram criados no país só no mês de abril. Os dados são do novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED. Veja mais na matéria da TV Brasil. Vitória tem 25 anos, trabalha desde os 19 na área do comércio. Estava desempregada e agora comemora a oportunidade. Vim na loja, fiz a entrevista, eles já me ficharam, já de cara, me botaram para dentro da loja. Aí eu comecei a trabalhar tranquilamente. Vitória ocupa uma das 196.900 vagas com carteira assinada criadas em abril deste ano. Os dados são do CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, que mostram ainda que no acumulado do ano de 2022 foi registrado o saldo de mais de 770 mil empregos formais em todo o país. O destaque do mês ficou para o setor de serviços, com a criação de mais de 117 mil vagas. Em segundo lugar, ficou o comércio, seguido da indústria e depois construção civil. Apenas a agricultura apresentou saldo negativo. De março para abril, também houve crescimento real de R$ 15 no salário médio de admissão, passando de R$ 1.891,54 para R$ 1.906,54. Porém, em relação ao ano passado, houve queda. Os números mostraram ainda que em todas as regiões do país foram abertos postos de trabalho. A expectativa para o ano é bastante positiva, né? Acho que não está longe da realidade a gente pensar em número próximo de entre 1,5 milhão e 2 milhões de empregos, que seguramente já nos próximos meses nos gerará o maior estoque de emprego formal da história do país. A gente vê agora uma notícia. Hoje falando diretamente de Castilho, trazendo notícias relevantes quanto à educação. Um total de 1.770.000 foi aprovado pela Câmara de Vereadores, autorizando então a administração do prefeito Paulo Boaventura a comprar 6 veículos, 2 vans, 2 carros e 2 ônibus, que vão reforçar a frota do transporte escolar. Na semana passada, os projetos de lei 083, 2022, 084, 2022 e 085, 2022 foram aprovados pela Câmara de Vereadores. No documento, se descreve a informação que estes veículos minivan serão utilizados para o atendimento dos alunos com necessidades especiais, onde a demanda nesses atendimentos com necessidades especializadas e sala multissensorial montada no CIEC tem aumentado gradativamente. O valor para esse custeio é de 570 mil. Já um ônibus, no que se refere, estes veículos serão utilizados para o atendimento dos alunos matriculados na rede do ensino municipal, estadual e filantrópica, ou seja, especiais, onde é atendido 12 assentamentos e um reassentamento.
cujas linhas escolares compreendem 80% de estrada de pavimentação e de difícil acesso. O valor para esse custeio é de R$ 1.100.000. Outros 2 veículos destinados para educação serão essenciais para atendimento administrativo da Secretaria de Educação, para a divisão de transportes escolar e para uso de diretores e coordenadores de escolas, podendo realizar atendimentos pedagógicos, conferências escolares, auxiliando todas as unidades. O valor para esse custeio é de R$ 200.000. Então são essas informações diretamente do local. Rony Paparazzi, a decisão é sua, a agilidade é nossa. Após os comerciais, Araçatuba registra 3 mortes por Covid desde o início do mês de junho. Não sai daí que a gente volta já. E vamos tomar cuidado, porque o Covid está aumentando muito rápido. Uma mulher de 70 anos que estava com Covid-19 faleceu em Araçatuba na quinta-feira passada, dia 2, e teve sua morte comunicada pela Secretaria de Saúde ontem, dia 6 de junho. A vítima tinha comorbidades e não estava com a vacinação completa. Esta foi a 3ª morte causada pelo coronavírus só neste mês de junho na cidade de Araçatuba. O boletim divulgado ontem confirma 245 novos casos da doença na cidade. Você vê agora mais um quadro Momento Contábil com Guto Caetano. Caetano Contabilidade. Olá empresário, olá empreendedor, Luiz Gustavo, diretor do Grupo Caetano. Neste vídeo nós vamos falar de como reduzir a inadimplência na sua empresa. Mas antes gostaria de convidá-lo para se inscrever no nosso canal, deixe o seu like, nos ajude compartilhando os nossos vídeos para que o nosso conteúdo chegue a mais empresários. Mas vamos lá, como reduzir a inadimplência na minha empresa? Primeiro, é importante você ter uma análise de crédito para quando for abrir um crediário para o seu cliente, ou seja, o famoso fiado que hoje é comum nas pequenas cidades, nos bairros, quando for fazer uma venda no cheque a prazo, no cheque pré-datado, a venda no boleto, é importante que você faça uma análise de crédito do seu cliente. Deixo aqui 2 empresas que hoje são líderes no mercado, a Serasa e a Boa Vista. Essa análise de crédito permite a você, empresário, ter um score do seu cliente, ou seja, qual que é o risco de eu vender a prazo para esse cliente. Ele vai te mostrar o risco de você estar fazendo essa venda no crediário. Vai te dar também a capacidade financeira do seu cliente, permitindo a você estabelecer um limite para o crediário desse cliente. Segundo, incentiva a venda à vista. Empresário, você sabia que você pode diferenciar o preço da sua mercadoria ou serviço da venda do dinheiro, da venda do cartão débito, da venda do cartão crédito, da venda a prazo? Então incentive o seu cliente a fazer a compra à vista, no dinheiro, no cartão de débito, no cartão de crédito. Certamente você estará reduzindo a sua inadimplência. Terceiro, é importante você formalizar essa operação. Se você trabalha com crediário, com venda a prazo, é importante que você emita o documento fiscal para que, se você precisar mover uma ação judicial, você tenha como comprovar a operação, a venda para esse cliente. Hoje, numa demanda judicial sem documento fiscal, dificilmente você irá comprovar o teu direito ao crédito. Quarto, utilização de um software. É fundamental, empresário, que você utilize um software para fazer a gestão desse seu crediário. O software irá te permitir ver o que efetivamente você tem para receber, quanto cada cliente deve, os clientes que devem mais de 30 dias. Poderá até ser automatizada a sua cobrança, ou seja, após 10 dias, um disparo para o cliente via SMS, via e-mail, dizendo para ele que ele não honrou com aquele compromisso daquela parcela. Claro, num padrão que você adotar de cobrança. Então a utilização do software hoje é fundamental para você otimizar e ter um acompanhamento detalhado da sua inadimplência, do seu crediário. É importante você ter um bom relacionamento com o seu cliente. Ou seja, empresário, você precisa estabelecer as regras da sua cobrança. Após quantos dias do vencimento eu vou estar entrando em contato, eu vou estar deixando o software disparar uma mensagem automática. Depois de estabelecer esse padrão, é importante você manter essa relação com o seu cliente. Às vezes até ligando, sabendo o que aconteceu, por que ele não está conseguindo honrar com o compromisso. Ter um bom relacionamento com o seu cliente certamente irá reduzir a inadimplência do seu negócio. Espero ter contribuído, sucesso, boas vendas e que vocês realmente consigam controlar a inadimplência da sua empresa. Caetano Contabilidade.
No próximo bloco, previsão do tempo para hoje em Andradina e região. Voltamos já. E agora a gente vê com Raquel Moraes como fica o tempo e a temperatura para hoje em Andradina. Previsão do tempo desta terça-feira para Andradina e toda a região. Sol e aumento de nuvens pela manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite. Em Andradina, a mínima será de 19 graus e a máxima de 28. Em Itapura, a mínima será de 20 e a máxima de 34. Em Tupi Paulista, a mínima será de 20 e a máxima de 29 graus. Amanhã estaremos de volta com mais uma previsão do tempo. Até lá! Você fica agora com mais um comentário de Salvador Placo Neto. Hoje vamos falar para aqueles pais cujos filhos não têm amigos. E muitos perguntam, o que fazer? Parece cena de filme, mas é mais comum do que deveria. Uma criança sozinha sentada em um canto do pátio da escola, enquanto todas as outras crianças se divertem juntas, correndo e brincando. Muitas vezes, essa situação é resultado de processo de bullying. Mas há também casos em que a criança é tão tímida que tem dificuldades para socializar durante os anos da educação infantil ou pequenos que passam a desenvolver habilidades e competências que contribuem para a socialização. É socializando que a criança passa a perceber como um ser único. Ela percebe como ser único e exclusivo. É nessa troca de relação que ela vê suas características e, aos poucos, conforme vai amadurecendo, consegue perceber a diferença entre si e o outro. Também é nesse contexto que ela começa a lidar com as emoções e sentimentos, tomar decisões e lidar com erros e frustrações, explica o consultor pedagógico da Conquista Solução Educacional, Anderson Leal. Segundo ele, isso aparece inclusive na Base Nacional Comum Curricular, que aponta que, nessa fase, é preciso desenvolver 3 campos de experiência: o eu, o outro e nós. Os primeiros anos de escola são também as primeiras oportunidades para conviver com pessoas de fora do ambiente familiar. Habilidades como segurança, autoestima, empatia e cooperação estão em jogo nesse momento. As amizades contribuem para o desenvolvimento de 4 áreas fundamentais: o físico, o cognitivo, o social e o afetivo. Também ajudam a lidar com regras de convivência como respeitar as pessoas e aprender a dividir, destaca o especialista. Essa relação é tão importante que algumas pesquisas mostram que crianças que têm bons amigos tendem a ter um melhor rendimento escolar. Porque algumas crianças têm mais dificuldades para fazer amizades. De acordo com Leal, existem vários fatores que podem fazer com que uma criança tenha dificuldade de fazer amizades. Um deles é o drama já vivenciado por ela. Se a criança vivenciou algum tipo de abuso, seja moral ou sexual, ela poderá ter dificuldades de criar vínculos com outra criança, fala o educador. A partir do ensino fundamental, episódios de bullying também podem ser os responsáveis por essa dificuldade. Diz ele, em qualquer caso, os pais precisam ficar atentos para entender qual é a situação em que os filhos se enquadram e descartar qualquer tipo de transtorno comportamental. Precisa-se observar se essa dificuldade está acompanhada de outras características, como irritabilidade, tristeza
e falta de contato visual, por exemplo. Nesses casos, nada melhor que levar a criança a um especialista para que ele possa ajudar no diagnóstico e dar algumas orientações. É o que se aconselha. No próximo comentário, vamos falar sobre o que os pais podem fazer nessa situação. Após o intervalo, Marinha do Brasil em busca pelos desaparecidos na Amazônia. A gente volta já. O indigenista Bruno Araújo Pereira e o jornalista Dom Phillips estão desaparecidos na Amazônia há mais de 48 horas. Eles estavam numa missão na terra indígena Vale do Javari, lugar de constantes invasões. Na viagem, Dom esperava colher depoimentos de moradores que são ameaçados por garimpeiros, madeireiros e todo tipo de atividade ilegal. Segundo informações, os dois estavam no trajeto entre a comunidade ribeirinha São Rafael e a cidade de Atalaia do Norte, no estado do Amazonas, quando desapareceram. A Marinha do Brasil está usando um helicóptero, 2 embarcações e uma moto aquática na busca dos desaparecidos. Um dos rapazes, o brasileiro Bruno Pereira, havia enviado um áudio informando que voltaria no dia 6 de junho, que foi ontem, na segunda-feira. O sumiço de Bruno e Dom ganhou repercussão internacional porque a região que eles desapareceram vive conflitos de indígenas com garimpeiros, pescadores e caçadores ilegais, além do tráfico de drogas e armas. O caso está sendo investigado pela Polícia Federal e a FUNAI também acompanha a situação, estando em contato com as forças de segurança que atuam na região. Em declaração à imprensa, ontem à noite, o presidente Jair Estamos de volta, tivemos um pequeno problema no microfone, mas já foi solucionado e, como eu havia dito, em declaração à imprensa, ontem à noite, o presidente Jair Bolsonaro anunciou a proposta de devolver recurso aos estados caso zerem a cobrança do ICMS sobre o diesel e o gás de cozinha. Vamos ver mais na matéria da TV Brasil. Mesmo a proposta, ela vai ser encaminhada para o Congresso Nacional. A ideia do governo federal é aprovar uma emenda à Constituição, que autoriza os estados a zerarem o imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, o ICMS. Em compensação, o Planalto faria o ressarcimento aos estados, com recursos federais, pela perda de receita. Na medida, ele teria efeito sobre o óleo diesel e também sobre o gás de cozinha. A medida foi anunciada ontem pelo presidente Jair Bolsonaro em coletiva à imprensa. E, se aprovada, vai valer até dezembro deste ano. E para ser viabilizada, a proposta também depende da aprovação no Senado de um outro projeto, que transforma em serviços essenciais, bens e serviços aí relacionados à energia, bens e serviços relacionados a combustíveis, gás, energia elétrica, comunicações e também transporte coletivo. Com isso, a alíquota do ICMS, seria limitada a 17%. Esse projeto também prevê uma compensação para os estados. O presidente Jair Bolsonaro também disse que o governo está disposto a zerar os tributos federais sobre o etanol e a gasolina para tentar reduzir o valor direto ao consumidor na bomba. Vamos acompanhar o que disse o presidente. No tocante ao diesel, nós já zeramos o imposto federal do mesmo, que é o PIS/COFINS, e estamos propondo aos senhores governadores o 17% que fica para eles, em uma vez aprovado o projeto de lei complementar, nós, o governo federal, zerarmos o ICMS do diesel e nós pagaríamos aos seus governadores isso que eles deixariam de arrecadar. Também, no gás de cozinha, nós zeramos o imposto federal PIS/COFINS desde o ano passado, e desde que os senhores governadores entendam que possam também zerar o ICMS,
nós, o governo federal, ressarciremos aos seus governadores o que eles deixarão de arrecadar. Também na gasolina e no etanol, lá no projeto de lei complementar, cai para 17% o ICMS e o governo federal se dispõe a zerar o seu tributo federal, PIS, COFINS e CID. Ou seja, a gasolina também deixaria de ter imposto federal. Olha, o presidente do Senado, o Rodrigo Pacheco, que também estava aí presente neste anúncio, ele disse que o projeto, que estabelece o limite, da cota mínima do ICMS está sendo discutido com muita seriedade pelos senadores. Já o presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, afirmou que os parlamentares, que os deputados estão alinhados, com o objetivo do governo federal, de reduzir o preço dos combustíveis, principalmente do gás de cozinha, para a população que mais sofre. Renata. Certo, Glauco. Obrigada pelas suas informações. Bom trabalho para você. E o Jornal do Meio-Dia está terminando. Para sugestão de reportagem, entre em contato pelo 3702-7799. Muito obrigada pela sua companhia e pela audiência. Fique agora com o programa Controle 190 de Washington Luiz. Uma ótima terça-feira para você e amanhã a gente se encontra novamente.